Olá, tudo bem? Como está você? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Bereano Básico, onde estamos falando nessa playlist, nesse vídeo sobre o dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista, uma visão mais panorâmica, né, sobre os eventos, a ordem desses eventos que envolvem essa linha escatológica. Só lembrando que nós temos hoje 4 linhas principais defendidas pela Igreja de Cristo, né? Então, dentro dessas linhas, nós vamos ver aí o dispensacionalismo, nós vamos ver aqui o dispensacionalismo histórico, né? Nós vamos ver aqui o amilenismo e o pós-milenismo, ok? Então, são 4 linhas escatológicas que interpretam os eventos dos últimos dias. Nenhuma delas é 100% certa, porque estamos falando do futuro, passado e futuro, e nenhuma delas é 100% errada, né? Então, elas são 4 visões diferentes do mesmo assunto, né? É um assunto tão abrangente, tão rico, tão cheio de boas notícias também, né? Porque o Apocalipse é o livro das revelações. Para a igreja, o Apocalipse é o desfecho da história. É uma bênção muito grande, é um livro de esperança para a igreja, né? Então, dentro do dispensacionalismo, então, pré-milenista e pré-tribulacionista, nós vemos então a ordem dos eventos na seguinte ordem, né? Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a igreja estará com Cristo, passando pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que daí já é o terceiro evento. Aqui na terra, o quarto evento, a tribulação, dividido em 2 períodos de tribulação e grande tribulação. No final da grande tribulação vem então a batalha do Armagedão. Cristo volta com todos os santos e seu exército, onde todo olho verá que então de fato é a segunda vinda de Cristo, né? Nesse momento Satanás então é preso, o anticristo, o falso profeta, né? A besta serão então lançados no lago de fogo e enxofre, né? E dá-se início ali então ao período do milênio, né? Que literalmente são 1000 anos, e no final do milênio então nós vamos ver ali mais alguns eventos. Então já vimos aí sobre esses eventos de uma forma panorâmica, né? A ordem dos eventos. Eu estou passando alguns textos que você pode verificar na sua Bíblia, estudar em cima desses textos, né? Lembrando, não sou um especialista em escatologia, mas estou tentando aqui trazer uma panorâmica, né? Então não estou me aprofundando em cada texto, né? Verificando cada versículo, cada texto, seu significado, né? Estou apenas pegando o que os dispensacionalistas já deixaram registrado e trazendo de uma forma mais panorâmica para você ter uma noção de como se dará a ordem dos eventos segundo o dispensacionalismo, ok? Então, nós vamos falar sobre o 7º evento dentro dessa ordem. Veja que as 4 linhas escatológicas, o que você precisa entender é o seguinte: elas não estão brigando, digamos assim, elas também não estão duvidando, elas creem no arrebatamento, elas creem no milênio, elas creem na volta de Cristo, elas creem no tribunal de Cristo, elas creem no juízo final, elas creem na eternidade, na condenação do ímpio, na salvação e transformação do justo, etc. Então, o que elas discutem é a ordem desses eventos, como eles acontecem, como eles estão acontecendo, como eles acontecerão, certo? É isso que elas divergem, mas elas não negam nenhuma verdade absoluta, nenhuma doutrina absoluta. O que eles discutem entre eles essas linhas discutem entre si, é a ordem dos eventos, ok? Por exemplo, muitos dispensacionalistas acreditam que a marca da besta será literal. Alguns, inclusive, hoje defendem a ideia de que será um chip implantado na testa ou na mão direita. Bem, isso, na minha opinião particular, eu acho difícil, né? Até porque nós já somos marcados. Você tem um CPF,
para o governo você não passa de um número. Essa é a ideia. Então, não se trata, a Bíblia não fala de chip. Lembra, há um tempo atrás era o código de barras, a marca da besta. Passou, não é. Depois, a televisão, a imagem que fala, não, passou, não é. Enfim, agora está aí o chip, vai passar, porque também não é. O chip não é a marca da besta, né? Então tem que cuidar, porque existe muita especulação, existem muitas coisas, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Não estou dizendo que o anticristo ou que o diabo não se utiliza desses recursos para enganar as nações. Também não descarta uma possível marca física, certo? Literal, não descarto. Assim como Israel na Segunda Guerra Mundial, eles tinham que andar com a estrela de Davi, né, presa no braço ou no seu roupa de prisioneiro, né, identificando aquela pessoa, humilhando ela, na verdade. Então, eu não duvido que possa haver sim uma marca literal. Então, essa questão da marca da besta, só que ela é mais profunda do que simplesmente algum símbolo literal, ok? Ela é mais profunda do que isso. A pergunta que eu me fiz e que eu te faço é essa: e se durante a grande tribulação pessoas vão crer, pessoas serão salvas, alguém que creu, alguém que foi salvo, alguém que passou a crer no Evangelho, em Cristo, ele viu que a igreja foi arrebatada, os eventos ele está vendo, agora ele passa a crer, mas ele foi chipado à força, chiparam na mão direita ou na testa à força. Ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz que uma vez que essa marca foi colocada, essa pessoa então, ela será condenada ao inferno, não tem mais como tirar essa marca, mas no coração ele não quis, ele foi forçado, foi pego à força, foi chipado à força. Então por isso, eu digo para ti que a salvação não depende de uma marca externa, simbólica, ela depende do crer, é da fé. Essa marca é interna, essa pessoa tem que ser selada pelo Espírito Santo, né, por meio da manifestação da sua fé. Assim como aquele que nesse período não crê também será selado pelo governo anticristo, e ele não crerá em Cristo ou nas Escrituras, ele seguirá cegamente o governo anticristo. Então, essa questão da marca da besta, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Então, poderá ter uma marca física, pode, não estou dizendo que não, mas eu não creio que seja um chip hoje, né? Eu creio que é mais profunda a questão. Lembra que o Apocalipse é um livro simbólico. Por que testa e por que mão direita? Testa, mente, governo. Então, ou a pessoa aceita o governo de Cristo e segue a Cristo, crê em Cristo, ou a pessoa aceita o governo do anticristo e segue o anticristo e suas ideologias. Mão direita, braço forte, serviço braçal, trabalhe em favor daquilo que crê, daquilo que é dominado na mente. Então tem pessoas que vão ter, a mente será usada para articular, para pregar, para fazer, outras pessoas trabalharão para que essas ideias se concretizem. Tanto os que são selados pelo Espírito pensam com a mente de Cristo e trabalham para que o Evangelho, o reino de Deus seja pregado. Os que são contra, eles têm a sua mente já cauterizada e marcada pelo domínio do anticristo, e eles trabalham em favor das suas ideologias, ok? Basicamente seria isso, só para refrescar a tua memória. Então nós vamos falar agora sobre o final do grande milênio. Então chegamos ao final do grande milênio, estamos chegando próximo do fim dos 1000 anos, e nós veremos então a revolta de Satanás, ok? Então, após o milênio, Satanás, que havia sido preso após a batalha do Armagedão, durante 1000 anos, será solto por um pequeno período de tempo para dar sua última investida, né? Vamos olhar então Apocalipse, capítulo 20, o versículo 7. Se você puder abrir sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 7. Vamos dar uma olhadinha.
o que o texto diz ali, né? Ó, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Ok? Então, por que Satanás será solto no final do milênio? Por que isso? Vamos ver. Deus provará Deus provará os que nasceram durante o milênio, permitindo que estes sejam tentados pelo inimigo. Lembremos que Deus a ninguém tenta, conforme Tiago 1,13, porque por ninguém ele pode ser tentado. Mas é por meio de tentações que são manifestos os verdadeiros servos de Deus. Podemos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado, conforme Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, né? Jesus foi levado ao deserto, após 40 dias de jejum e consagração, ele foi tentado por Satanás. Então, por que Satanás será solto no final do milênio, né? Para tentar aqueles que nasceram durante o milênio, para não haver nenhum tipo, digamos, de injustiça, né? Então essas pessoas também serão provadas e manifestará para que todos vejam o que está no coração deles. E alguns, infelizmente, mais uma vez, acreditarão nessa influência que virá de Satanás contra o Cordeiro, né? E eles então serão destruídos junto com, no caso, Satanás será destruído e também será jogado de uma vez por todas no lago de fogo e enxofre, né? Onde já está a besta e o anticristo. O que acontecerá com o diabo e os desobedientes, então? Primeiro, com o diabo e suas hostes serão lançados no lago de fogo, o inferno final, digamos assim, né? Para ser atormentado dia e noite, conforme Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4, ok? 2. Com os desobedientes, então, que nasceram durante o milênio e deram ouvidos a essa voz de Satanás, a esse movimento final que Satanás tentará fazer contra o Cordeiro, contra o povo santo. Então, o que acontecerá com esse povo, né? Como nos dias do profeta Elias, 1 Reis 18:38, fogo descerá do céu e os devorará esses rebeldes, né? Conforme Apocalipse 29, nós já acabamos de ler. Estes mortos serão julgados no trono branco, que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, ao longo dos séculos, Deus tem sido fiel à sua palavra, e mais uma vez vemos ela se cumprindo. O texto de Romanos 16:20, na parte A, nos diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás. Ao final do milênio, Satanás será definitivamente destruído. Isso nos anima, porque sabemos que estamos em uma batalha. Efésios 6:12, né? Mas se permanecermos em Cristo e perseverarmos, certamente venceremos, e a Deus seja dada toda a glória, ok? Então, queridos, as pessoas às vezes desacreditam das promessas de Deus por causa do tempo, mas lá em 2 Pedro, você vai perceber, no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, há um versículo em que Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo foi criado e ele existe para que nós tenhamos uma noção do que é a eternidade. O tempo regula a minha vida, a tua vida, mas o tempo não tem força e domínio nenhum sobre Deus. Deus, ele existe em
momento, né, em que passado, presente e futuro é um só diante de Deus. Deus é o autor do tempo. Então não se preocupe. Talvez para mim e para você 1000 anos é muita coisa. Talvez para mim e para você da morte e ressurreição de Cristo 2000 anos é muita coisa. Mas se você começar a se envolver com a história, você vai perceber que não é tanto assim. Então para Deus 2000 anos podem ter passado apenas 2 dias. Então vamos continuar confiando em Deus, ok? Com quem vocês compararão Deus? Isaías 40:18. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Então, nós vemos aqui o desfecho da história, né? Então, nós já vimos o arrebatamento da igreja, já vimos as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, nós vimos um pouco sobre a grande tribulação dividida em 2 períodos, de tribulação, grande tribulação. Vimos um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, vimos um pouquinho sobre a batalha do Armagedão, né? Seu significado. Sabemos que ali Satanás é então acorrentado, dá-se início ao milênio, né? Que dentro do dispensacionalismo é encarado como 1000 anos literais. As bênçãos que o milênio nos trará, né, com o reinado de Cristo e seus santos, literalmente, em novos corpos transformados. No final do milênio, então, Satanás é solto por um breve período de tempo, né, para tentar enganar as nações, para tentar uma nova rebelião contra o Cordeiro. E Deus permite isso porque muitos nascerão durante o milênio, eles também então serão tentados, porque Deus não pode tentá-los. Deus permitirá Satanás tentar eles, para ver o que está no coração deles, e infelizmente a Bíblia nos permite perceber que alguns lhe darão ouvidos e tentarão uma rebelião contra o Cordeiro mesmo assim. E as pessoas então, nesse dia que tentarão esse último ato de Satanás, ele será então destruído, esmagado e jogado no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e a besta, né, o falso profeta. E os que crerem em Satanás então nessa última investida serão consumidos. Descerá fogo do céu e os consumirá, assim como aconteceu com Elias, né, quando ele orou, ok? Então no final desse milênio nós damos início ao que a Bíblia chama de juízo final, né? Ao final do milênio então vem o juízo final. E aqui nós vamos então ver o julgamento final de todas as coisas, né? Onde tudo então será julgado, inclusive as pessoas que foram para o inferno, elas então serão julgadas no juízo final, uma após uma, ok? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que nós possamos permanecer firmes com Cristo. Um grande abraço.